Quando utilizamos a bandeira de queda, ou seja, operando a tendência de queda do preço do ativo, temos um stop loss um pouco maior, né, no histórico, mas isso aí não impede você operar, até porque o alvo de ganho ele é maior. E isso se dá porque quando o preço ativo entra em uma tendência de queda, a tendência de queda ela é muito mais forte do que uma tendência de alta. E geralmente atinge o seu alvo muito mais rápido do que na tendência de alta. Eu gosto muito de operar tendência de queda por esses motivos. Tem uma forte tendência, geralmente encerra a operação muito mais rápido, ou seja, eu não fico preso nas operações esperando atingir o meu alvo. Geralmente encerra, dá o lucro, já sai da operação e faço aí a minha diversificação para poder operar em outros ativos. Bom, aqui eu tenho uma representação para você do que você vai encontrar no gráfico, que é uma forte tendência, esse pequeno recuo aqui na qual o preço fica mais entrelaçado. Nesse momento aqui, nessa região, quando o preço rompe o que era uma resistência e transforma no suporte, eu tenho a entrada da minha operação. Isso aqui para tendência de alta. A bandeira ela é caracterizada por essa figura aqui, bem interessante, por isso tem o nome de bandeira, que é o mastro, né, da bandeira. A bandeira tem um mastro e logo depois tem essa figura aqui, que o pessoal chama aí de bandeira no price action. Bom, isso aqui é o que caracteriza uma bandeira de alta. E como que você pode ter o alvo da operação? É saber quando é que vai vender as suas ações, ou a moeda que você estiver operando, ou o criptoativo que você estiver operando. Você pode projetar, ou seja, esse mastro aqui para uma tendência de alta. Então isso daqui, o tamanho desse mastro aqui, que é essa impulsão aqui, você vai projetar para esse momento aqui, para uma forte tendência de alta. Então a partir desse momento, você tem a entrada da operação, você tem um stop inicial, na qual você logo depois, você sobe o stop para o fundo da próxima estrutura. Então é assim que você opera a bandeira. Lógico que isso aqui é uma representação, vamos identificar agora no gráfico. Agora aqui no gráfico nós temos um cenário mais diferente. Nós vimos ali a teoria de como funciona, mas no gráfico não vai estar tão claro como naquela figura. Eu aconselho para você a salvar, né? Volta lá naquela figura, dá print para você salvar. No conjunto dos candles aqui, quando nos deparamos com esse cenário aqui no gráfico, o que nós temos? Vamos começar pelo primeiro passo, que é analisando o lado esquerdo. O que o gráfico está mostrando ali no histórico do preço? Aqui nós tivemos uma forte impulsão, né, e logo depois teve uma queda no preço do ativo, na qual identificamos aqui um suporte. E o preço ficou lateralizado aqui, mostrando aqui que está em um período de acumulação, ou seja, o preço fica batendo aqui nesse suporte e não cai. E forma topos mais baixos que os topos anteriores. Esse aqui é um padrão de acumulação. Esse padrão de acumulação aqui nos dá uma certa referência de que o preço vai se afunilar, e quando o preço se afunila, ou seja, ele encontra esse movimento aqui, ó, em que o preço fica quase que um risco no gráfico, fica bem lateralizado, fica quase que escondido. Nesse momento ele pode ter uma forte impulsão, ou seja, um forte movimento para a tendência de alta, um forte movimento para a tendência de baixa. E quando que você vai operar? Nesse movimento aqui? Não, você vai esperar um movimento de impulsão, você vai esperar ele romper, ele sair, fugir dali. Então o preço saiu daqui, teve essa forte impulsão, não é o momento ainda de entrar na operação, calma. Você vai esperar o padrão bandeira, também aqui escondido, ó. Tem esse movimento aqui, um breve recuo. Então aqui eu tenho um mastro e aqui eu tenho uma pequena bandeirinha. Olha que interessante, ele rompeu aqui. Se ele rompeu, você vai buscar um pequeno movimento para entrar, que é o pullback no preço do ativo. Então você tem que esperar aí o preço voltar. Logo depois que ele rompe, ele precisa voltar. Então você vai esperar um pullback, que é o que aconteceu aqui. O preço do ativo, ele bateu aqui e logo depois voltou. Se ele bateu aqui e voltou, confirmou aqui a tendência de alta. Então, nesse momento aqui, você encontrou a entrada da sua operação e, a partir daí, você aproveita a forte tendência. Logo depois, você também coloca, lógico, o stop abaixo da estrutura, ou seja, abaixo do pullback, e aproveita essa forte tendência de alta. Mas tudo isso aqui só foi possível graças ao pullback. O pullback, que é essa simples bandeirinha aqui, então eu vou sinalizar com a bandeira aqui, pronto. O pullback é essa simples bandeirinha aqui, que você identifica esse mastro e logo depois tem um pequeno recuo e você encontra a sua melhor entrada. Isso aqui é no ativo de criptomoedas, mas você pode operar, por exemplo, no mercado de ações. Por exemplo, aqui na Prio 3, nós temos aqui um mastro indicando uma forte tendência. Logo depois desse mastro, nós temos aqui um pequeno recuo, na qual o preço do ativo ele encontra aí um descanso aí para poder continuar sua tendência de alta ou uma distribuição e acaba, infelizmente, caindo aí o preço do ativo, mas você pode operar vendido depois desse padrão. Mas o importante aqui é o seguinte, você identificar esse padrão, uma forte impulsão, uma pequena acumulação aqui em que você não vai entrar, você vai esperar o próximo movimento para você saber o que você vai fazer. Agora, por exemplo,
O preço desse ativo aqui teve um rompimento e não houve aqui um pullback no tempo gráfico diário. Mas quando você vem aqui e parte para o tempo gráfico de 4 horas, você vai encontrar um pullback. Então, lá no tempo gráfico de 4 horas, com certeza tem esse movimento aqui escondido, que é impulsão, retração e impulsão. Dentro desse candle, esse pequeno candle que está aqui para você, que é o candle de rompimento no tempo gráfico diário, quando você vai no tempo gráfico de 4 horas, você encontra um pullback. Isso porque o mercado financeiro funciona como fractais. Você identifica a tendência ou o padrão no tempo gráfico maior e você identifica a melhor entrada no tempo gráfico menor. Isso facilita a sua entrada, você busca uma entrada muito mais assertiva, um stop loss até mesmo menor, se você quiser utilizar esse tempo gráfico menor para operar no mercado.